Na tela para vocês, a gente acompanha na mira da polícia. É isso, é o SBT Rio, jornalismo na veia, acompanhando de perto. Já são 2 dias oficiais de guerra na Praça Seca. Mas eu tenho informações exclusivas de lá. As tropas de elite da Polícia Civil e também da Militar, Core e BOP, tentam parar a guerra, cessar essa guerra, estabilizar terreno na Praça Seca. Os moradores vivem momentos, noites, dias de intenso tiroteio no bairro. A gente está acompanhando isso, na verdade, há meses. A gente tem muita coisa para falar. Esses são os últimos tiroteios registrados aí, ó. Não para. É rajada de um lado, é rajada do outro. Eu tenho uma denúncia gravíssima para fazer para vocês aqui. Gravíssima, mas agora, começando o nosso giro da nossa escalação da reportagem, ele, Jackson Silva, tá com a história da Praça Seca. Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O complexo da Praça Seca virou um verdadeiro barril de pólvora. Ontem, Isabelle, por volta de meio-dia, os moradores, mais uma vez, ficaram em meio ao tiroteio. Guerra entre a milícia e traficantes. Hoje, pela manhã, as tropas de elite da Polícia Civil e Militar entraram nessas favelas, tentando trazer a paz para esses moradores. Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações, inclusive sobre a posição da Draco, que investiga esses criminosos. Isabelle Benito. Jackson Silva volta daqui a pouco. Dá pra assustar, não dá? Isso é o som de longe, de perto e vivendo. E toma-lhe tiro aí, ó. E toma-lhe tiro, ó. Não para. É de noite, de dia. As tropas de segurança do Rio de Janeiro, as principais, tanto a Core quanto o BOP, estão na Praça Seca ocupando as comunidades. Já não basta a rotina de violência, você vai ver daqui a pouquinho a denúncia exclusiva que eu vou trazer de moradores por lá. A gente está mostrando aí há 2 dias oficialmente, mas esse programa denuncia há muito tempo o desespero dos moradores da Praça Seca. Essa madrugada, todo esse tiroteio foi intensificado. O Jackson Silva está lá, está acompanhando Edgar Romero, onde a gente está vendo, ô Jackson, essas imagens onde o povo fala hoje pela manhã. É tiro para todo lado, é tiro comendo, a gente vê o helicóptero. As forças policiais foram chamadas e não é qualquer força. A gente está falando das 2 tropas especiais. Onde você está e o que está acontecendo realmente? Boa tarde. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, estamos aqui na rua Cândido Benício, uma das principais da região. Ela divide o Morro Batomuxi e também o Morro da Chacrinha. Agora vem para mim Pedro Mota. Isabelle, vou explicar o que de fato aconteceu ontem, às 12 horas da tarde. Imagina só, nesse horário, muita gente andando pela rua, crianças voltando da escola, todo o comércio aberto. Então você imagina o som de tiro que você apresentou agora, imagine quem estava aqui, conviver com isso diariamente. Gente, assim, é uma coisa que você fica assustado demais, principalmente quem lida com isso. Então, olha só, 12 horas, as pessoas circulando, comércio aberto, quando começou o intenso confronto entre milicianos e traficantes. Para piorar, os traficantes, mais bandidos, desceram de lá da mata para apoiar os outros traficantes que já estavam aqui nessa comunidade. Aí a situação piorou ainda mais. Houve reforço, tanto do tráfico também como da milícia. Os moradores, mais uma vez, ficaram em meio ao tiroteio. Isabelle Benito. Aí você pergunta, por que então que hoje os policiais estão também no Morro Batomuxi? Porque essa região ela é controlada pelo Comando Vermelho. Os traficantes invadiram todo o complexo da Praça Seca. A milícia tenta retomar e fica nessa guerra. Ela vem, recebe tiro e os moradores, mais uma vez, ficam em meio ao fogo cruzado. Hoje, pela manhã, as tropas de elite, o BOP e a Core, estão na comunidade à procura desses bandidos. A gente espera, Isabelle, que tenha pelo menos um pouco de paz nesse final de semana, Isabelle Benito.
O Carlos Augusto, a gente está vendo numa praça seca, do qual a gente está mostrando imagens de tiroteio, e a imprensa, como se a grande imprensa, chamada grande imprensa, a gente, as outras emissoras, há 48 horas a gente está acompanhando esse tiroteio. A primeira pergunta, vou ser muito enfática para você e vou trazer daqui a pouco mais uma vez o Caio Alex, fora a denúncia exclusiva que eu vou fazer para vocês. Eu sei por que é exclusiva, porque foi feita com o meu povo da favela, que confia no meu trabalho e que manda para mim pelas redes sociais e sabe que eu não vou colocar em risco, não vou dar número de telefone, não vou fazer com que a pessoa seja exposta, não adianta, só se um dia alguém assaltar o meu telefone, o que eu espero que não aconteça e que não aconteça de conseguir invadir meu telefone. Então, como não vão conseguir, você pode continuar confiando em mim e eu vou dar aqui a denúncia do que está acontecendo por lá. Mas antes, vou ser muito pragmática com você em relação a como uma polícia deve agir numa situação onde a Praça Seca já é denunciada por este programa há muito tempo, entre briga de traficantes com milícia. Falo porque agora o caldo é diferente. Temos um comando vermelho que tentou sair do Lins e conseguir o maciço da Tijuca e chegar à Praça Seca pelo outro lado, e que deu bote na milícia e começou a tomar Curicica, Jacarepaguá e veio pelo outro lado. Como se a própria milícia não soube fazer essa leitura, como agir num terreno perigoso como esse, mas impedindo que essa guerra avance cada vez mais, porque está sem direção. Isabelle, boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Eu acho Jacarepaguá um ponto central, importantíssimo. Para mim, hoje, o principal. Para você espirrar para diversas áreas. Para você chega na Barra rápido, você chega... Jacarepaguá é muito grande, você chega em Vila Isabel, nas comunidades ali de Vila Isabel. Eu acho um ponto central muito importante. Só que a polícia, ela tem um cobertor curto, que é o número de policiais existentes, né? A gente não tem como entrar e permanecer. Então a polícia entra... Aí ele se encolhe, a vagabundagem se encolhe, a polícia sabe, a vagabundagem bota as manguinhas de fora de novo. O BOP e o choque. A extrema gravidade. Ou seja, chegamos ao nível máximo. A área conflagrada, a área que requer assim, especialidade, entendeu? Que está acontecendo uma coisa extremamente perigosa, que as tropas de elite são acionadas para conter aquele distúrbio. Agora, eu acho que a polícia tinha que fazer um grande cinturão de Jacarepaguá. Só que o problema é o que eu te falo, o problema saiu policial. do controle. Saiu do controle, no grande cinturão. E há determinadas regiões, não é que umas sejam mais favorecidas que outras, há determinadas regiões que são muito importantes para você estancar problemas em volta também daquela região. Estrategicamente, o Carlos está querendo dizer, geograficamente, Jacarepaguá, que é um ponto referencial de escoamento para a Zona Norte, Zona Oeste, ligação de todo o coração de Rio de Janeiro. E aí você fazendo um cinturão de segurança, você pode trabalhar a investigação e pensar a vagabundagem que está atuando ali. Porque, Isabelle, volta e meia você no programa, principalmente segunda, não sei se você já reparou, sempre segunda-feira você sempre traz notícias de Jacarepaguá. Já reparou isso? É porque a gente está trazendo com exclusividade. A gente não vou desmerecer aos colegas, mas assim, a gente está trazendo com exclusividade a situação de Jacarepaguá e muitas vezes, quando a Globo sai primeiro numa história, é óbvio que vai todo mundo ter a primeira coisa. Quando sai a Record primeiro numa história, ela vai ter. A gente saiu na Flor de Lis na história, então a gente teve acesso a mais coisas da Flor de Lis. A gente teve a primeira denúncia, que até muita gente deu risada no Twitter quando eu falei que a Gardênia não podia mais ser chamada de Gardênia Azul, porque o Comando Vermelho, todo mundo maluca, a milícia nunca ia perder a Gardênia. E eu trouxe, eu falei, ô Jackson Silva, nessa guerra específica, que agora a polícia está tentando fazer, estancar esse sangramento que agora parece mais hemorrágico em Jacarepaguá. Coisa que você falou das denúncias, as pessoas de Jacarepaguá, não há uma pessoa que você, até pela desvalorização dos imóveis, etc., não é uma pessoa que não encontre e fale do que você está falando, desse problema que está mais do que nos outros lugares. Eu acho que Jacarepaguá hoje é uma área extremamente conflagrada. Eu já vou falar em relação a isso, mas eu quero, para não perder a linha, e é importante a gente falar, porque uma coisa era enquanto acontecendo a Praça Seca. Mas é Praça Seca, mas é Praça Seca. Amor, chegou lá no Leblon de Jacarepaguá. Chegou na freguesia. Eu vou voltar com você, Jackson. Eu quero que você me explique agora. Você que tem acesso às fontes que tomam as decisões das polícias. Nesse momento, eu quero que você explique com exclusividade a quem assistiu o SBT Rio. Qual é a missão do BOP agora e qual é a missão da CORE nesse momento?
Isabelle, há uma junção entre as forças de segurança, tentando trazer paz para o complexo da Praça Seca. A polícia já sabe que um dos bandidos que lidera essa guerra é o Tiriça, o traficante que controla todo o complexo da Praça Seca. Ele, inclusive, recebe apoio de outros bandidos também, do Complexo da Penha, do famoso Abelha, né? Que também acaba ajudando esse bandido. Então, Isabelle, a Draco já está investigando não só esse traficante, mas também outros milicianos que estão liderando a guerra também em todo o Jacarepaguá, tá? Quero mostrar para quem está assistindo a SBT Rio o cenário que ficou aqui. E o que os moradores falam sobre isso. Eu vou andar um pouquinho para cá, que está chovendo. Vem devagar, Pedro, por gentileza. Quero mostrar, Isabelle, aquele prédio branco. Vamos tentar chegar mais próximo para você ver a dimensão, Isabelle, do tiroteio que acontece aqui. O que as pessoas fazem para sobreviver. Olha só, vamos tentar nos aproximar um pouco mais. O Pedro vai mostrar ali aquele prédio branco. Olha só, é um prédio residencial. As pessoas, segundo informações que eu obtive agora com os moradores, eles colocaram barreiras de concreto dentro, Isabelle, dos andares. Sabe por quê? Para a bala não atravessar a parede. Olha só a situação. Os moradores estão fazendo o que podem para sobreviver. Eles moram aqui, não tem como sair daqui. Então, para sobreviver, o que eles fazem? Eles botam bloco de parede, ou seja, um bloco em cada andar para a bala de fuzil não atravessar. E mais embaixo você vê as barricadas, né, em diversas ruas daqui, para que os moradores, quando passar, fazer igual aquela senhora que não fez, né, aquela senhora que foi baleada aqui mesmo nessa comunidade. Não piscou o farol, exatamente. Não piscou o farol, foi baleada, que essa é a ordem dos traficantes. Entrou aqui, tem que fazer o que eles mandam, senão ou você morre ou tem que sair da comunidade. E essa é a realidade aqui na Praça Seca, Isabelle Benito. É uma realidade de guerra, o cara ter que simplesmente botar uma placa de concreto a mais na parede onde pode ser a sala onde o filho dele assiste TV. Eu sempre penso nisso, ou o quarto onde o filho dele dorme. Como que você vive numa situação como essa? É viver, né? É viver hoje na Ucrânia. É ver na Ucrânia, pior, porque aí você, exatamente na Ucrânia, você sabe quem é o inimigo declarado, aí você tem forças paralelas de todos os lados. E daqui a pouquinho, atenção você, eu vou trazer uma denúncia com exclusividade de dentro da comunidade. De dentro da comunidade, o recado é direto para quem romantiza vagabundo. Para quem acha que vagabundo é simplesmente uma vítima. Pode ter uma história triste, horrorosa, mas mata, explora e não é o rico. Não é o rico, é o pobre. E quem fica falando que defende a comunidade, defende a favela, tem que defender o favelado, o trabalhador da favela. E não estão fazendo. Daqui a pouco, denúncia exclusiva aqui do SBT Rio. Pode rodar, Jackson Silva. A disputa pelo território na zona oeste do Rio mobilizou um grande aparato das forças de segurança. O combate ao crime organizado contou com 2 helicópteros blindados para monitorar a movimentação dos bandidos. Caveirões ficaram em pontos estratégicos do complexo da Praça Seca. As tropas de elite das polícias civil e militar avançaram à procura dos criminosos. Moradores saíram às pressas, com medo de um possível confronto. O reflexo dessa guerra atinge literalmente a vida dos moradores. Aqui nesta rua, que dá acesso à comunidade da Chacrinha, tem diversas barricadas, como essa daqui. Só para ter uma ideia, pelo menos 6 unidades escolares suspenderam as aulas em todo o complexo da Praça Seca. Crianças até foram para uma creche que fica aqui também na comunidade, mas tiveram que voltar para casa. Uma unidade de saúde também não funcionou. A ação aconteceu após mais um capítulo de uma guerra entre traficantes e milicianos nos morros da Chacrinha e do Batomushi. Traficantes desceram a mata para reforçar o bando que estava
no Morro da Chacrinha. Houve confronto com os paramilitares. O ônibus fechou a rua Cândido Benício, uma das principais da região. E toma ali tiro aí, ó. Segundo a polícia, foi uma estratégia de traficantes para facilitar a fuga. À noite, a situação piorou. As marcas da violência podem ser vistas em toda parte. Nas casas e também nesta creche municipal, que foi desativada. Durante o confronto entre os bandidos, 2 homens morreram. Eles eram conhecidos como Burruga e Shaolin. Segundo a polícia, os 2 faziam parte do tráfico de drogas. Na quarta-feira, uma senhora foi baleada por traficantes no Morro da Chacrinha. Elisa Vieira Vaz, de 77 anos, seguia pela estrada da Chácara, que dá acesso à comunidade, quando foi surpreendida por criminosos armados. Ela foi atingida na cabeça e socorrida em um hospital do bairro. Investigações apontam que o traficante Bruno Silva Souza, o Tiriça, passou a comandar grande parte do complexo da Praça Seca. O bandido gosta de se exibir nas redes sociais. Vaidoso, exibe cordões de ouro. O policiamento continua reforçado, mas o medo faz parte da rotina de quem vive aqui. Não teve aula, aqui o CIEP não teve aula, a creche onde meu filho estuda não teve aula, tá? Fora os moradores, sim, também, que não pode sair de casa, entendeu? Não pode sair de casa com medo de tiro, bala perdida. Nós queremos paz, para sempre paz. Nós vamos agora voltar ao vivo com o Jackson Silva, que está lá na Praça Seca. Inclusive, Jackson, a gente tem entrevistas, né, que você fez com outras pessoas que aceitaram com muito medo. Mas, além do medo, o desespero de continuar nessa situação, né? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. É exatamente esse sentimento que as pessoas que moram aqui no complexo da Praça Seca têm, Isabelle. É medo. Todos os dias acordam com medo. É a rotina daqui, infelizmente. Essa senhora que gravou com a gente falou sobre o filho que não foi à aula, né? Ela disse que ia trabalhar, mas acabou não indo, Isabelle, com medo de deixar o filho em casa. E ter um tiroteio novamente, criança ainda em casa, né? Isso é lamentável. A gente sempre fala com o morador, porque afinal de contas, ele sempre é vítima dessa guerra. Tem até uma fonte, Isabelle, que mora aqui no Batomuxi de muitos anos, né? E é até importante falar isso, que a gente fala assim, porque quem mora na comunidade é bandido. Não, é o contrário. Quem mora aqui é porque não tem onde morar. Essa fonte, inclusive, terminou o 2º grau e quer fazer direito, Isabelle. Ela quer fazer também prova para a Polícia Civil. Aliás, ela tem até o Carlos Augusto Nogueira como referência. Ela quer ser delegada. Olha que legal. Ela mora na comunidade, nessa guerra, tentando sobreviver e quer ser policial civil. Quero mostrar, Isabelle, como é que funciona aqui durante essa guerra, tá? Mostra aqui, Pedro Mota. Ali em cima, segundo os policiais, funcionam pontos de observação. Os traficantes ficam ali normalmente todos os dias. Hoje não estão, porque teve essa guerra ontem, então já sabiam que teria uma grande operação hoje. Mas, segundo a polícia, eles ficam ali em cima armados com fuzis. Para quê, Isabelle? Porque se a polícia entrar, eles atiram. Ou também monitorando os pontos, né, onde a milícia pode invadir também. Agora, o porquê que estamos aqui? Que para entrar na comunidade é somente com o veículo blindado. Então, vem para mim, Pedro Mota. Olha só como está o policiamento nessa região, tá? Homens da CORE, homens do BOP já estão na mata à procura dos bandidos. Enquanto isso, outros policiais fazem um patrulhamento na região para tentar trazer a paz para quem vive aqui, Isabelle Benito. E agora uma informação super importante. O morador já foi ouvido na reportagem, né, Maurício? Eu posso agora falar aqui? A gente tem uma outra entrevista, então vamos deixar... Primeiro, o povo tem prioridade, né? O povo tem prioridade. Pode rodar. A milícia cobra R$200 pra morar na própria casa. Ninguém quer isso aqui mais não, entendeu? Tem que pagar tudo, gatunete, manicure, tem que pagar vários bagulhos, tá mandado. É difícil de morar, tá sendo cada vez mais difícil. Não tem como trabalhar, aluguel atrasado, entendeu?
Morador não tem paz. Tu botou um carro em frente à sua casa, é 50. Eles falam que eles fazem a segurança do teu carro, entendeu? Tá bem, muito difícil, muito difícil. Extorquindo todo mundo da pista deles, Praça Seca toda, eles cobram tudo. Queremos paz, viver em paz, tranquilo, entendeu? É o que todo mundo deseja. Só não queremos pagar miliciano. Tem gente que mora em comunidade que não tem condição de morar na pista, entendeu? É R$200 que tá tirando a boca de família aí, porque podia comprar uma carne, podia comprar um mantimento pra dentro de casa, mas não, vem 10 caras armados de fuzil na tua porta, falando que faz a segurança da sua casa, entendeu? E cobra R$200, e se não der, eles expulsam. Ou então bota pro mês que vem, aí mês que vem o dobro, é R$500. Vem aqui comigo, fecha a câmera em mim. Tem medo não, irmão. E vou falar de um jeito que você me conhece muito enfática, né? Muito forte. Vou falar pausadamente para não parecer histeria, porque quando é uma mulher, lá vem a mulher falar. Eu não sei se é você que fez essa denúncia para mim. É muito parecida com o que ele falou e não pode passar batido por esse programa. A gente fala sobre os confrontos da Praça Seca, da bala voando, de outras localidades do qual a gente fica muito forte pensando no morador da comunidade que tem uma placa de concreto a mais para não tomar tiro na cabeça assistindo televisão. Mas a gente se perde como polícia e como jornalista e comunicador diante do furo na parede, numa coisa também que mata e faz o morador refém. Meu recado é diretamente para você, que provavelmente, se sabe o que está fazendo, se esconda embaixo da cama, de vergonha. Porque você não passa o que o favelado, o que o morador da comunidade passa. E se diz favelado muitas vezes, de que conhece a realidade da favela. Não, irmão, tu não conhece. Quem conhece é esse que fez a denúncia e a mesma pessoa que fez a denúncia agora. Você entendeu o que está acontecendo em Jacarepaguá? Não importa se a pessoa é pobre ou rica, porque lá não vai ter um rico morando. Então vamos tratar do princípio que o problema da segurança naquela região ou em qualquer outra favela, diga-se de passagem, e que não tem nossos holofotes e que também a gente tem que se cobrar e bater no peito que a gente erra, e que a polícia também erra, e que os estados também erram, que as autoridades também erram, porque a gente foca no tiro, porrada e bomba, porque é emblemático demais você ver pipoco, tiroteio, como a gente abriu esse programa. Mas e a vida do morador? O dia a dia do morador? Qual é a denúncia que eu quero fazer? Praticamente embarcada na denúncia do que ele fez. E que nessa voz distorcida do medo, sem aparecer e sem ter rosto, se não morre, pode não ficar tão forte. Mas bota essa cara aqui, que você já conhece há muito tempo. E que eu não tenho medo. Medo? Claro que eu tenho. De ser morta, provavelmente eu quero viver. Mas eu tenho gente que me assiste, que nesse momento tá em pé, como se fosse assistindo o jogo do Flamengo ou do time do coração, e que mora e que sabe o que eu tô falando, e que tá me ouvindo em pé pra não tá tão alta a televisão, ou eu tô pouco me lixando pra você, que seja qual for o rótulo de vagabundo que tu leva, que tu é simplesmente o maior covarde explorador de pobre. A minha denúncia para as polícias do Rio de Janeiro: os pobres da Praça Seca estão comprando menos no comércio, porque não há mais dinheiro girando no comércio interno, porque não importa. Ele falou R$200 por mês para poder ficar com o carro em frente à casa, onde não há espaço de garagem. Quando você não consegue pagar, o mês que vem é 500. Quando você não consegue, você é expulso. Gente que mora há 20, 30 anos, que é mais uma manicure, que falou pra mim que gasta por semana com vagabundo que passa buscando arrego R$40 e ela tem uma manicure, do qual não tem mais gente conseguindo fazer unha dentro do pequeno salão dela, e que ela tá deixando de comprar no mercadinho, que também tá deixando de ganhar economia. Porque seja o que for, o malandro entra lá e fala: tô pouco me lixando, R$80 na minha mão. Quer mais? Denúncia para as autoridades do Rio de Janeiro. O vendedor de sacolé,
O vendedor de sacolé, sabe quanto tem que pagar pro poder paralelo aí? Por semana. O dinheiro que pra mim e pra você pode ser nada, mas pro vendedor de sacolé pode ser o lucro dele comprar o arroz e feijão do filho dele na semana. R$40. R$40. Quem bate palma pra vagabundo é vagabundo pior. Que dó, que isso. A polícia não pode atuar, parabéns. Mas vou ficar em pé, parabéns pra vocês. Eles se expandiram. Eles não só traficam. Porque pra mim eu tô um pouco me lixando, porque eu não sou da moralidade. E muitas vezes é o cara que alimenta o tráfico com a maconhinha dele. Eu tô um pouco me lixando, porque você sabe, você me conhece. Tem horror à caretice. Cada um faz o que quer da sua vida e arque com as suas consequências. É adulto, irmão. Quer fumar sua maconha? Fuma. Quer chamar? Faz o que você quiser com a tua vida. Só que você alimenta o tráfico de drogas. Só que não é só isso. Não é só você alimentar uma boca. É você alimentar uma boca que paga arma, que assalta os outros e mais. Que mais do que isso, faz prática miliciana de fazer esses pobres das comunidades sem emprego e que são empreendedores da necessidade, manicures, vendedores de sacolé, o seu Amarildo do Botijão, que foi morto em cima com o sangue derretendo no galão de água que ele vendia. Aquele senhor essa semana, que tem há 20 anos comércio lá na Zona Oeste e que teve todo o depósito de gás fuzilado. Parabéns para vocês. Eles cresceram, eles aplaudiram vocês. Se vocês não ganharam R$1 com isso, então vocês foram otários. Se vocês ganharam, vocês são perversos. Porque é gente passando fome, é gente pagando menos no mercadinho da esquina, é comércio morrendo, é a praça seca cada vez mais seca, é Jacarepaguá cada vez mais minado economicamente, socialmente e de qualidade de vida de gente que é explorada por criminosos que não só fazem essa guerra que chama atenção e que a gente abre com tiro aqui ou em qualquer outra emissora. É a guerra interna dentro das comunidades, de pessoas que muitas vezes têm que passar fome e entregar o dinheiro, que é da boca pra mão, pra vagabundo, para não ver o próprio sangue da família ou ser expulso ou ser morta no terreno que ele conhece.